pessoal, me chamo Liliane Reis e vim aqui apresentar um modelo de livro estruturado para vocês. Eu sei que as famílias estão curiosas e as escolas também, para saber, porque eu fiz um vídeo antes, vocês podem olhar lá no canal, falando sobre a adaptação de livros didáticos, e esse vídeo é especificamente para mostrar um exemplo de adaptação de livro didático. Então eu sei que muitos estão curiosos para saber, e como é um livro adaptado? Como é essa adaptação? Então agora vocês vão ter, na prática, um exemplo de como é que se realiza essa adaptação. Então, eu trouxe para vocês a adaptação desse livro, o livro Alfabetização Matemática, do projeto Jimboê, ok? Que é editora do Brasil. Então, no vídeo sobre os livros adaptados, nós já falamos as dificuldades que uma pessoa com autismo e deficiência intelectual tem para realmente acessar um material como esse, como, por exemplo, a quantidade de estímulos visuais, o nível de flexibilidade cognitiva que é exigido, níveis de atenção que são exigidos. E como no vídeo anterior nós falamos, nós enfatizamos sempre que o material ele é adaptado para uma determinada pessoa, então uma determinada criança. Esse é um livro de primeiro ano. E então, quando nós fazemos uma adaptação de livro didático, nós não podemos fazer simplesmente assim, é uma adaptação de um livro didático que pode ser feito para qualquer pessoa. Não é. Então, para fazer esse modelo que eu vou colocar para vocês, esse modelo foi feito pensando numa determinada criança, uma criança que está numa faixa etária correspondente a esse material, que é 6, 7 anos, mas é uma criança que tem bastante dificuldade de flexibilidade cognitiva, tem uma cognição com bastante dificuldade. A criança que eu vou mostrar o exemplo para vocês é uma criança que ela é praticamente não verbal, ela está começando a desenvolver a linguagem, mas ela tem uma linguagem expressiva com muita dificuldade ainda. E é uma criança que tem muita dificuldade em traçar. Então foi pensado um material, uma adaptação para esse livro dentro dessa perspectiva, de uma criança com essas habilidades. Uma criança com outras habilidades, tanto em desenvolvimento como em dificuldades, ela vai ter um material totalmente diferente. Então no mesmo livro nós vamos ter várias possibilidades de adaptação. Então eu vou mostrar para vocês esse exemplo que eu fiz de adaptação desse material para essa criança específica que eu já falei para vocês. Então, para começar, nós vamos passar aqui para o capítulo 1. O capítulo 1 começa com essa atividade de comparação, onde ele vai trabalhar muito com a noção de igualdade e diferença. Então, aqui tem uma atividade, essa página, que é a página 13, ela tem duas atividades. Ela tem essa atividade número 1 aqui, que diz o seguinte nessa atividade. Na festa de aniversário de Flora, havia também algumas frutas. Pinte as frutas iguais com a mesma cor. Olha, então aqui o que é que está sendo exigido? Que a criança tenha flexibilidade cognitiva para saber, primeiro, que ela tenha noção de igualdade, saber quais são as frutas iguais, que ela tenha a noção, aí vem a flexibilidade de saber distinguir que se ela pintar a banana de amarelo, ela não pode pintar o morango de amarelo. Então isso exige bastante dessa flexibilidade e dessa percepção da criança. E ela tem que ter também a habilidade de pintar desenvolvida. Como eu falei inicialmente, fiz esse material pensando numa criança que tem bastante dificuldade de traçar, dificuldade de motricidade fina e que não tem uma flexibilidade já bem desenvolvida. E então, nosso foco vai ser muito pareamentos. Então, o material dessa atividade ficou da seguinte forma. Então, esse é a amostra que eu fiz, para vocês, com o livro adaptado para essa criança. Então, nós tiramos a cópia da capa para que a criança identifique que o seu material é bem parecido com o do colega. Todo o material nós escolhemos para essa criança plastificar, porque além de plastificar ele fica mais duradouro, o professor pode usar várias vezes a mesma atividade, fica mais fácil da criança manusear o material. No vídeo de adaptação do material nós falamos sobre essas presilhinhas, que o material não vai encadernado, ele vai com presilha. Por quê? Também o material não vai com número de página.
porque nós já explicamos, a criança com autismo, com deficiência intelectual, principalmente a criança com autismo, muitas vezes ela tem dificuldade de compreender quando o professor diz, vai para a página 5, vai para a página 10. E outra questão também, ela pode achar que ela tem que fazer todas as atividades de uma vez só. Então, com essas presilhinhas, o professor tira só a atividade que ele quer que a criança faça naquele momento. E depois ele tem a capacidade de colocar novamente esse material no livrinho dela. Também sempre vem com essa página, que é a página de apoio, onde as respostas ficam coladas aqui para que a criança tire dessa página para colocar na respectiva página de resposta. Então, sobre essa questão das frutas, nós fizemos um pareamento de frutas. Então, para essa criança eu não vou exigir que ela pinte, que ela perceba a mesma cor, mas eu vou pedir que ela tenha noção de igualdade, para que ela coloque a banana com a banana, o morango com o morango, a laranja com a laranja. Observe que são as mesmas figuras do livro didático, sendo que aqui, tanto do lado direito quanto esquerdo, é retirado. Por quê? Porque o professor vai trabalhar a generalização, porque às vezes a criança, principalmente a criança com autismo, ela pode memorizar a posição e ela responder sem necessariamente fazer o pareamento por noção de igualdade. Então o professor vai poder tirar a ordem para poder colocar de outras formas e aí ela vai ter que fazer essa atividade de formas diferenciadas. No mesmo dia ou em dias, preferencialmente em dias diferentes, já que é melhor que se faça uma atividade, não fique repetindo a mesma atividade no mesmo dia. Ela pode fazer isso em momentos diferentes. Nesse livro, nessa questão aqui, nessa página tem duas questões. Essa aqui é para ela marcar um X na figura diferente, que é no bolinho diferente. A noção de diferente, para que a criança desenvolva igualdade, claro que abstratamente ela vai saber o que é o diferente, mas ela pode não identificar verbalmente o que significa a palavra diferente, que é uma palavra bastante abstrata. Então, de início, nós não vamos trabalhar com essa noção do nome diferente. Nós vamos trabalhar, claro, está trabalhando a noção de diferente a partir da noção de igualdade. Então, essa questão aqui eu não fiz para ela. Na outra página, existem duas atividades. Existe essa atividade daqui, que é para ela ligar as imagens iguais. E existe essa aqui, que também que ela é para parear, pintar da mesma cor as velinhas iguais. Dessa página, eu preferi trabalhar só com essa questão. E nessa questão também, eu fiz um pareamento. Eu não pedi para que ela faça o traçado. Novamente eu falei, essa criança ainda tem bastante dificuldade de traçado. Isso é uma habilidade que nós vamos trabalhar em outro momento. Mas está aqui com os mesmos símbolos do livro e ela tem que parear os símbolos, ok? É uma atividade que é bem complexa para essa criança, porque ela tem símbolos parecidos. Você vê esses dois símbolos aqui, eles são muito parecidos entre si. Então, esses três, né, basicamente, são muito parecidos, e sendo que também é flexível do lado direito e esquerdo para poder o professor fazer alteração e, com isso, possibilitar a generalização do conhecimento. Na outra página já existem essas questões aqui. Então, na questão 5 tem marque com um X a bola de sorvete maior e marque com uma bolinha a bola de sorvete menor. Então, está exigindo que além da criança tenha a noção do maior e do menor, sendo que ela não vai fazer nada com o mediano, ela tem que ter flexibilidade para identificar que é X no maior, bolinha no menor. E ainda, claro, saber traçar um X e uma bolinha, o que essa minha criança ainda não vai conseguir, porque ela não consegue nem fazer traçado simples. Então, essa atividade eu transformei nessa aqui, tá? Então, tanto o professor pode trabalhar colocando nessa ordem, para trabalhar o maior para o menor, como também ele pode modificar a ordem para trabalhar se a criança tem percepção visual suficiente para fazer a percepção de tamanho, sem necessariamente ser do maior para o menor, como ele pode trabalhar do menor para o maior, e assim sucessivamente. Essas duas questões aqui, elas exigem um nível maior de abstração, e eu preferi ainda não trabalhar com essas questões com essa criança. Veio essa aqui, ligue cada boneca a seu par de sapatos. Nessa mesma página tem print de azul as estrelas do mesmo tamanho e tem uma outra atividade com a noção de diferente, tá?
Então essa aqui nós fizemos, mas não com ligar, porque eu já expliquei os motivos, mas com pareamento. E essa daqui também, flexibilidade cognitiva necessitando de maior abstração, que é pinte de azul as estrelas do mesmo tamanho. Então ela tem que identificar quais são as estrelas do mesmo tamanho e pintar de azul apenas essas estrelas. Então daí também essa questão daqui já está bastante complexa. Nós fizemos o seguinte com essas duas questões. Assim ficou a questão da menininha, para ele parear a menina de acordo com o tamanho do seu respectivo sapato. E a das estrelinhas, que era para pintar apenas a estrelinha maior, eu fiz um pareamento por tamanho. Para ele colocar, tanto pode fazer do maior para o menor, quanto do menor para o maior. O professor pode modificar as ordens para poder a criança ter generalização, sempre modificando os dois lados. Na outra página está essa questão aqui. Essa tem a noção, a primeira aqui é a noção diferente. Como eu falei para vocês, eu preferi não trabalhar esse nome diferente, esse significado, essa palavra. Mas aqui na questão 14, pinte de amarelo o animal maior e em seguida termine de pintar a cena como preferir. Ora, então eu tenho que distinguir quem é o animal maior, ter coordenação motora fina suficiente para pintar, saber o que é amarelo para pintar só ele de amarelo, mas ao mesmo tempo eu posso pintar toda a cena depois. Então isso geralmente o criança com autismo ele vai ter dificuldade de entender. Então foi o que nós fizemos. A noção de maior e menor já é uma noção bastante abstrata, né? Então, com essa atividade, nós, devido à dificuldade de abstração e de cognição dessa criança, nós demos mais dicas visuais para ela. Nós colocamos, nós fizemos, olha que bonitinho. Então, com o mesmo leão e o gatinho, vou tirar aqui para vocês verem. Eu coloquei essa seta para poder marcar bastante a noção de maior e de menor. E vocês podem ver, eu vou aproximar aqui, para facilitar, já que é um nível de abstração maior para essa criança, tem a marca d'água do leão e tem a marca d'água do gatinho. Não sei se dá para vocês verem bem. Então tem bastante dica visual para essa criança, uma vez que no ensino estruturado nós trabalhamos com a aprendizagem sem erro ou com menos erro possível. E mais dicas visuais para que a pessoa, que está o mediador, o professor, não precise estar explicando à criança a atividade, mas que a criança, a atividade por si só, já explique à criança o que ela precisa fazer. E então tá aqui para que ela vá fazer a noção do leãozinho e do gatinho. Ok? A outra questão dessa página, tem uma questão aqui, onde marque com X o quadro que corresponde à fruta mais pesada. Então está trabalhando com peso, que também é bastante abstrato, e sendo que tem que ser a mais pesada. Sendo que aqui no meio, no B, foi colocada a imagem de um figo. Um pêssego. O pêssego não é uma fruta muito conhecida na nossa região. E quanto mais o pêssego inteiro, assim, a fruta mesmo. Geralmente a gente tem acesso a pêssego em calda, quando tem, né? Não é algo costumeiro, hábito nosso. Então, daí eu preferi não trabalhar com a figura pêssego e não trabalhar com o sistema do meio, né? O que é mais pesado, mais leve, ou que está no meio entre os dois. No caso que aqui seria a maçã. Então, mas eu preferi tirar o pêssego como mais leve e trabalhar apenas com a melancia e com a maçã, que são as frutas mais conhecidas. E eu fiz uma balança. Então, uma balança marcando o que é que está mais pesado e o que é que está mais leve. Também para melhorar a abstração e explicar melhor a criança, eu preferi colocar, deixa eu tirar aqui, aqui atrás, aqui não dá para ver por causa da câmera, mas tem uma marca d'água da maçã e tem a marca d'água, que dá para ver melhor, da melancia. Para poder explicar melhor ainda a ele o que é que ele vai fazer nessa atividade. Já no capítulo 2, que tem como tema é tempo de,
Nesse capítulo, trabalha muito com a criança a noção de tempo, dia e noite. Tem a primeira atividade, fala para a criança perceber qual é a diferença entre esse monumento durante o dia e durante a noite. E aqui questões. Então, para a criança com autismo vai ser bastante difícil, ela falando que essa criança é uma criança que ainda não está totalmente verbal, então vai ser bem difícil para ela isso aqui. E logo abaixo tem: marque com um X o desenho que mostra o que você faz à noite. Não vou trabalhar com X porque essa criança não faz nem traço simples, então ela não vai saber fazer um X. Então, essa atividade nós fizemos o seguinte com ela. Nós pegamos uma imagem do dia, vou tirar aqui, e pegamos uma imagem da noite. E aqui ela vai colocar coisas que se faz de dia. Então, ir à praia, brincar, e a escola, e coisas que se faz à noite. E aqui tem o papai contando histórias e a estrela e a lua aqui. Sendo que esse material eu fiz genérico, né, pensando numa determinada criança, mas eu não usei as imagens da própria criança. Mas no livro adaptado nós podemos usar inclusive as imagens da própria criança. A outra questão que havia era: aqui tem sobre meses do ano, sobre idade, e aqui tem para marcar um X circular de vermelho a pessoa mais velha e de azul a mais nova. Novamente, nível de flexibilidade cognitiva muito amplo sendo solicitado. Daí, nós fizemos essa atividade, que é para a criança fazer a relação das fases desde o bebê até a pessoa idosa. Então, pessoal, é isso. É só uma amostra de como nós fazemos uma adaptação de livro didático. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês puderem, né, colaborar, curtam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Lembrando que nós estamos fazendo justamente esse apoio à inclusão, porque eu acredito que a inclusão ela é possível e ela é necessária e ela pode acontecer desde que nós tenhamos as ferramentas necessárias para que ela realmente aconteça. Então, você, pai, família, que desejar a adaptação de livros, é só nos procurar que nós fazemos. Se você não está na nossa região e você deseja esse material, é possível sim que você tenha acesso. Para isso, você pode mandar por PDF o livro da criança para poder ter acesso, para eu conseguir fazer as adaptações. E também é só entrar em contato com o terapeuta ou os terapeutas da sua criança para poder, assim, eu saber exatamente qual o nível de desenvolvimento dela. E aí, então, estarei em contato com os terapeutas para nós definirmos realmente quais as habilidades que nós estamos trabalhando com essa criança, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Logo depois eu vou estar fazendo também outros exemplos para vocês verem. Eu trabalhei agora com matemática e eu quero também fazer outro exemplo com língua portuguesa. Eu vou estar postando para vocês depois um outro vídeo com a língua portuguesa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui junto com vocês para que nós realmente consigamos efetuar a inclusão escolar, tá? Um abraço, tchau!